Olá pessoal, então esse aqui é a terceira parte de 4, no qual a gente está falando sobre conflitos nas organizações. Então a gente viu lá no primeiro vídeo sobre a visão de um conflito, no segundo vídeo nós vimos o que é um líder mediador, né, e as fases de formação desse conflito, da formação até a resolução, e agora a gente vai entrar na parte que a gente vai ver como tem essas etapas de conflito, como que ela gera negociações, né? E essa negociação, para ser bem feita, ela é dividida em etapas. Então, tudo é muito bem planejado para que o gestor ou o negociador, nesse caso, né, então um pouco o gestor vai ser a pessoa que vai ser, vai ser o negociador, para que esse gestor tenha resultado em cima de uma negociação, em cima de um conflito. Lembrando que conflito, ele deve ser visto também do lado positivo. Conflito, na verdade, é tudo, desde o aperto de mão de um bom dia, a venda de uma ideia, ou também a resolução de um problema. Então, tudo é conflito. Existe o lado positivo e o lado negativo. Basta você optar pelo lado no qual você queira enxergar se aquele conflito é positivo ou negativo. Então, vamos começar analisando, na verdade, essas etapas. Então, são 5 etapas. Então, como a gente está falando de etapas, o primeiro sempre vem, ou é aquela percepção, nesse caso, já que a gente está entrando em negociação, então vamos pôr assim, um cronograma, assim, uma linha do tempo aí. Eu percebi o conflito, ele está armado, e agora a gente vai entrar na parte de resolução, tá bom? Então, aí que entra as negociações. Então, dentro da negociação, a gente divide em 5 fases. A primeira, planejamento. No planejamento, eu devo deixar bem claro, e por isso que a gente vai por escrito, quando a gente fala de organização, a gente escreve o objetivo. Então, nesse caso, a gente tem que escrever qual é o objetivo diante daquela negociação. Ele tem que ser bem claro, transparente e dimensionado de acordo com a situação. E eles têm que estar vinculados a atividades. Então, o que eu devo fazer, que forma que eu devo fazer, com quem que eu devo fazer. Então, colocar tudo isso muito claro num plano transparente e aberto para que você consiga entender de forma realista, tá bom? Essa situação do planejamento. É onde a gente define os objetivos diante da negociação para com a situação que vai ser negociado, ou a venda, ou a resolução de um conflito, entendeu? Então a gente vai para o lado das negociações. A segunda fase, a gente determina a margem. Então, qual é o máximo, que chama de teto, e qual é o piso, né, que é o mínimo. Então, a gente tem que entender qual é a necessidade, que é o central, e essa que é taxa de gordura, né? Então, que a gente fala agora, essa margem de ou para mais ou para menos. E o objetivo tem que ser claro por causa disso, porque eu preciso entender qual é o anseio de ambas as partes, tá? Então, por exemplo, vocês estão vendo aí, ó, eu tenho a zona de tolerância, então do serviço, o serviço desejado, a zona de tolerância, ou seja, qual é o serviço entregue, tá? E o serviço adequado. Então, tomar cuidado que o serviço adequado talvez possa provocar uma coisinha assim no cliente. Faltou algo a mais, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. O serviço desejado é o que o cliente espera. E aí, ou o opositor, né, o oponente, ou o lado com quem eu vou negociar espera, o desejado. E a tolerância é entre o que eu vou entregar e o desejado e o adequado. Essa margem de negociação, ela tem que estar prevista também na parte de planejamento. Tá? Quando a gente fala de concessão, que aí vocês estão vendo do outro lado aí, então eu tenho a concessão adequada e a concessão desejada. Por exemplo, um aluno vem pedir pontos que está faltando para terminar o curso, para completar e fechar a disciplina. O que ele deseja? Que o professor dê os pontos. Isso é uma concessão desejada. Qual que é a concessão adequada? Talvez não seja o professor dar os pontos porque esse aluno não conseguiu tais pontos. Talvez seja reavaliar a forma que foi analisado esses pontos, porque possivelmente
nesse caso de reavaliação, o aluno possa ter alguma margem de pontos. Ou a gente, nesse caso, vai ver que realmente ele não tem direito a pontos. Então, eu tenho uma zona de tolerância, né, dentro da concessão desejada e a concessão adequada. Tá? Então, cuidado com isso. Essa parte de concessões, que é essa determinação de margem, ela já vem desde o planejamento, porque é o que eu vou entregar para o cliente, e aí vem aquelas situações de plano A, plano B, plano C, porque eu preciso pôr o máximo e o mínimo diante dessas situações de negociação. A terceira e importante fase dentro de uma negociação, isso tudo, gente, acontece antes da negociação propriamente dita, tá? Então, por isso que nós, como gestores de alta performance, que provoca resultado, a gente precisa planejar o nosso tempo, porque a gente gasta tempo, investe tempo, a gente não gasta, a gente investe tempo em situações como essa, de planejar uma negociação, de querer entender a situação. Por exemplo, eu preciso conhecer o meu oponente, né, com quem eu vou negociar, saber a cultura dele, a forma que ele fala. Isso vem lá na parte de planejamento, para eu saber como a linguagem melhor adequada para ele, até a roupa que eu vou usar diante dessa pessoa, eu vejo lá na parte de planejamento. Terceira fase, tá? É a formulação das hipóteses. Então, aqui a gente procura antecipar as necessidades. Como lá no planejamento eu estudei o perfil com quem eu vou negociar, então eu consigo entender as expectativas e as necessidades. Nessa fase aqui, eu busco o ideal, tá? E nesse ideal, então eu vejo quais serão as reações. Então, dentro do cenário, a hipótese A, vamos falar assim, reação X. Hipótese B, reação Y. Hipótese Z, reação Z. E aí o que acontece? Dentro dessas hipóteses, conforme ele vai se adequando, né, ele vai dando feedback das reações, eu posso também meio que entrelaçar as três hipóteses e criar novas estratégias, porque o meu objetivo é vencer na negociação. Então, quando a gente vai fazer esses acordos que estão baseados em hipóteses, a gente obedece uma linha aí, né, de raciocínio, que tem o planejamento inicial, a gente vê o histórico, se houve já histórico entre as partes, ou se eu vou iniciar um novo histórico, então eu preciso antecipar e buscar informações no mercado, com concorrente, com pessoas que já vivenciaram ou já tiveram troca de informações com a pessoa com quem eu vou negociar. Eu vou listar esses objetivos, como eu falei para vocês, e também ver a zona de tolerância entre máximo e mínimo, e planejar essas concessões, tá? O ideal e o adequado. E também pensar em possíveis novos conflitos diante dessas hipóteses, da A, B e da C, como eu falei para vocês, quais potenciais novos conflitos. Quando a gente vai negociar, a gente não pode entrar achando que eu sei tudo, né? Esse achismo. Crer nisso pode ser um tiro no pé. O certo é eu estar embasado em informações que estão na órbita dessa negociação e com as pessoas, saber quem são as pessoas envolvidas para que eu consiga a maior quantidade de dados e processe esses dados, transformar em informações para me ajudar na negociação. Então o que acontece? Com isso eu consigo enxergar a expectativa e atender a expectativa desse cliente, né? Vamos falar assim. Tá? Então essa preparação, que eu chamo de muito importante, porque ela tem muito tempo, ela precisa... Quando a gente formula hipótese, a gente tem que entender e se colocar no lugar da pessoa como que ela vai reagir diante de cada situação no qual eu, como negociador, vou provocar. Tá? Então, 4. Né? Dentre as 5 fases, aí 4. Qual o ambiente que eu vou negociar? Eu, particularmente, gosto de levar as pessoas em lugares neutros. Cafeterias, alguns lugares públicos, que não tenha tanto barulho, tá? Só que tem clientes que gostam que vá ao escritório dele. E aí a gente tem que tomar cuidado que a gente não pode ficar inibido ou constrangido no escritório com quem eu vou negociar. E se o cliente vem ao meu escritório, eu tenho que fazer aquele ambiente ser produtivo para mim e que ele se sinta confortável para ele se abrir. Porque são os feedbacks que a gente vai testar nossas hipóteses. Então, ambientes fechados, eles dão segurança. Então a gente sabe que em determinadas situações de negociação
envolve muitos dados sigilosos. Aí sim eu vou ter que ir para um ambiente fechado, seguro, né? Tranquiliza as participantes. Mas quando eu vou conhecer a pessoa com quem eu vou negociar, eu posso ir para outros ambientes para provocar essa segurança em minha pessoa, e com isso a gente começa a trabalhar outras situações. Tudo depende de com quem você vai negociar, qual é a cultura desse cliente e como ele quer ser atendido. Isso a gente pesquisa antes, tá? E provoca essas situações em prol do nosso próprio resultado. Aí que acontece? Então, nessas fases, nessa que eu falei para vocês agora, que a gente está entrando dentro da negociação em si, ela obedece uma situação, né, que a gente vai entrar dentro já colocando já a negociação acontecendo, que é o quebra-gelo. Se a gente põe em tempo, o quebra-gelo é aqueles 3 minutos antes de começar a falar sobre a situação, que a gente deixa o cliente mais à vontade, oferece água, fala bom dia, boa tarde, como está, fala um pouco do tempo, coisas que são amenas, né? Não é o consenso em si. Ele não pode levar muito tempo porque a gente perde o time da conversa. Mas eu preciso disso antes de começar as perguntas. Eu vender a ideia e depois vem a sabatina, que a gente fala um pouco mais para frente, tá? Então o que acontece? Eu pergunto coisas casuais. Então a gente cria um clima saudável, uma conversa amena. E com isso eu consigo dar o tempo de a pessoa começar a me analisar e falar assim, opa, esse cara pode me trazer algum resultado, ou eu atender o objetivo meu em relação a essa negociação. Isso o oponente pensando. Isso tudo nesses 2, 3 minutos que antecede a venda da ideia. Na segunda fase, na segunda parte, quinta fase que a gente está falando aqui, que é a parte da negociação, a gente começa a entender que passou o quebra-gelo, eu vou explorar. Nesse caso, eu tenho que entender que eu vou ter um tempo aí para falar sobre as expectativas, a motivação, eu vou testar as hipóteses que eu trouxe, que eu estudei, que eu montei, né, antes, previamente. E aí você pode começar a indagá-lo, né? E nesse caso, quando a gente levanta expectativas que a gente lança, quando o oponente fala, eu tenho que escutar, porque eu começo a ter feedbacks, até comunicação corporal dele, se o caminho está correto do qual eu tracei. Eu consigo entender isso, é uma coisa sutil, mas com o tempo e treino, a gente consegue ter essa situação, esse feeling para avaliar o que o outro quer, na verdade. Tá? Já que se eu tenho histórico, ok, eu vou mais rápido. Nessa exploração, já vendo o peixe, né, entre aspas, mais rápido. Se eu não tenho histórico, estou abrindo um histórico, então eu levo um pouquinho mais de tempo nesses primeiros encontros para eu começar a formatar realmente qual é a cultura da pessoa com quem eu vou negociar. Então o que acontece? A gente tem que tomar só um pouquinho de cuidado de perguntas que eu não posso pôr a pessoa em situações de ameaça ou contra a parede, nesse caso ainda, porque eu não estou na sabatina, eu ainda estou na exploração. Então, aqui eu até coloquei para você, recomenda-se tipo assim, você poderia me dizer alguma coisa a respeito de? Porque aí você vai mapear como ele pensa sobre, tá? Então, tomar cuidado com perguntas que eu ponho ele na parede, e isso pode ser um problema, e a gente findar a negociação até mesmo antes de acontecer. Quando eu fiz a exploração, aí vem a parte bem importante da situação. Lembrando, gente, naquela parte que antecipa a negociação, a parte mais tensa que eu vou usar ali é a parte de formulação de hipóteses. Quando eu já estou na negociação, é nessa parte que a gente chama de confronto, que é a terceira, que vem depois do quebra-gelo, aí a gente tem a exploração e vem o confronto, que aqui eu vou vender, realmente apresentar a proposta e levar conhecimento da pessoa os benefícios dele comprar minha ideia. Nesse caso, é um momento de tensão. Eu não posso transmitir nervosismo. Eu não posso perder a confiança que eu adquiri com a pessoa desde o quebra-gelo. Então, nesse momento, a gente precisa de ter o cuidado de expor essa ideia, fazer a descrição do serviço, trazer uma riqueza de detalhes sem ser prolixo,
sem ser redundantes, né? A gente não pode ser redundante, e a gente tem que trazer algumas garantias que a pessoa consiga entender o que eu estou fazendo. Essa proposta é feita sem interrupções, porque você tem um time disso. Dependendo da negociação, se a gente está falando de tempo, essa parte do confronto tem 10 minutos, 12 minutos. Em negociações bem específicas, tem negociações que a gente tem no máximo 5 minutos na parte de confronto. Tá? Depois do confronto, então, que eu apresentei as ideias, trouxe a situação toda, né? Só antes ainda dentro do confronto, a gente segue uma linha aí, tá? De raciocínio. Eu apresento a proposta de maneira sintética, e a gente enfatiza os pontos estratégicos. Esses pontos estratégicos são aqueles pontos que são capazes de sensibilizar o oponente. Porque primeiro eu preciso captar a atenção dele e com isso amarrar ele à minha ideia. Na parte do confronto vem a sabatina, que é onde a gente coloca à disposição. Aí o que acontece? Eu vendi a ideia e aí eu estou aberto para as perguntas, que a gente chama de sabatina. Feito a sabatina, é onde que tem a pergunta de lá, resposta, eu lanço outra pergunta, a pessoa responde, lança outra pergunta, esse jogo, né, de vai e vem aí, que é onde a gente vai tirando mais informações. Por isso que a gente tem que ter um feeling muito legal aí. Quando está encerrando a sabatina, que a gente começa a parte das propostas, né, de fechamento de acordo, a gente tem que ter o nosso contraproposta. Então, por exemplo, porque ele vai querer comprar a ideia por um preço menor. E eu preciso trazer o preço perto do ideal. Por isso que a gente tem a zona de tolerância. Eu vendo quase ou no teto ou quase o teto, para que na negociação ele chega no meu ideal, não no adequado. Tá? O adequado é a última coisa. Então a gente precisa, nessa contraproposta, a gente precisa ter argumentos baseados em evidência, que é uma coisa que a gente vai ver mais para frente, tá? Argumentos baseados em evidências, no qual eu consigo amarrar que a necessidade que ele tem precisa da minha solução. E a minha solução é X dinheiros, né? Vamos falar assim, para que aconteça esse resultado para ele. Então a gente precisa clarificar, deixar claro, transparente os acordos dentro da contraproposta, porque eu já estou encerrando a negociação. Então a gente antecipa algumas coisas e depois a gente vai chegando ao acordo. E quando chega o acordo é o consenso. Nesse consenso é onde que eu convenço que aquela situação já está, né? A gente está fechando acordo. O consenso entrou que houve alguém convencer o outro sobre a situação. Os sinais corporais de voz e até toques são de fechamento de negócio. Então a gente vê atitudes que falam, ok, deu certo, e comprovam isso. E aí a gente vai até para a parte de documentação, né? Depois do acordo vem a documentação daquele acordo. Então, chegou o consenso, a gente está terminando a negociação. Lembrando disso, que a última etapa, né, que a gente tem que ver é que existe o momento da avaliação. Então é o compromisso final, é o controle daquelas promessas que a gente fez na conta proposta, dentro da sabatina. Então a gente tem aqueles, deixar no eixo certinho, olha, ele falou isso e fez exatamente. Então esse momento final aí, depois do acordo assinado, e até a entrega do produto, ou né, até fazer a entrega, a gente manter a linha. Então a gente tem que controlar os custos, prazos, condições que a gente acordou dentro de uma negociação, comparar o previsto com o negociado e o realizado, tá? Entender as negociações, as concessões e as consequências das concessões mediante ao que foi proposto na entrega e o valor estipulado para essa entrega, e sempre manter tudo anotado para a gente ter em mente como é a cultura desse negociador, para as futuras negociações a gente conseguir sair na frente e estar provocando resultados positivos. Isso tudo dentro de uma negociação. Essas negociações, como eu já falei, acontecem em vendas de ideias, vendas de projetos ou também na resolução de conflitos. Então, a gente negocia o tempo inteiro.
Aqui a gente está entendendo que são fases. E se a gente começa a mapear isso, a gente começa a ter um resultado melhor dentro das negociações. Né? Tem gente que fala assim, Sidney, com você é difícil de negociar. Mas por quê? A pessoa, se ela não vem com hipóteses, se ela não tem um argumento robusto, justificado e fundamentado em algo reais, muito fácil de você até atropelar a situação e fazer a seu favor. Então, a gente sabe como se adequar, se antecipar e trazer o resultado para isso. Tá? Dentro dessas avaliações, para vocês entenderem aí, então a gente tem aspectos importantes, né? Então, disso daí. Os seus objetivos, vamos responder essas 5 perguntas dentro do acordo já firmado. Os seus objetivos foram claros? Essas hipóteses que acerca do comportamento se confirmaram? Você lembra lá no planejamento que eu lancei o objetivo e lancei as hipóteses? Elas me ajudaram? Se não, o que aconteceu? Então aí eu começo a reavaliar a minha forma de pensar diante de negociação daquele processo ou daquela situação. Tá? Algum aspecto ambiental prejudicou e o que ajudou na negociação? Marcar os prós e contras de tudo isso. Você, como negociador, sentiu a vontade diante da negociação, do negociador e do ambiente? E do que foi negociado? Nesses pontos, o que foi legal e o que não foi? E deixou os demais à vontade? Você conseguiu fazer o ambiente ser produtivo a seu favor? E quais informações que você coletou de tudo isso? Então, use isso a seu favor e a gente tenha daqui para frente negociações com melhor resultado, porque a gente tem que entender como eu preciso estar preparado para cada tipo de negociação. Um bom negociador planeja, cria hipóteses, testa cenários antes do confronto, tá? E provoca um ambiente construtivo. Gente, esse é o terceiro vídeo de 4, tá? E daqui a pouco a gente se encontra na 4ª parte. Até lá, muito obrigado.